Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Patrícia Silva, tenho um canal aqui no YouTube e se você não é inscrito, se inscreve no meu canal, deixa seu joinha, certo? E sem mais enrolação, vamos para o nosso vídeo? Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o processo didático educativo refletindo sobre o processo de ensino-aprendizagem, né? Isso dentro da didática. E tendo em vista essa temática, nós iremos abordar os seguintes aspectos. Nós iremos abordar, é claro, os processos didáticos básicos entre ensino e aprendizagem, o caráter educativo do processo de ensino e o ensino crítico, a didática e o trabalho docente, a organização da aula e seus componentes didáticos do processo educacional. Iremos abordar também os objetivos gerais e específicos dentro da didática, relacionando com o processo ensino-aprendizagem. Trataremos também os seguintes aspectos, referente aos conteúdos, trazendo, é claro, a contextualização dos mesmos e a relação entre professor e aluno no processo de ensino-aprendizagem. Vamos abordar os métodos de ensino, a avaliação escolar e, por fim, nós iremos dialogar também sobre a profissão docente e sua repercussão social, né? Tudo isso dentro da prática pedagógica do professor, do processo de ensino-aprendizagem em que a didática nos traz como proposta, né? Antes de abordarmos cada um dos aspectos, precisamos entender o que é a didática, né? Então, a didática ela é considerada a arte e ciência do ensino. Por quê? Porque ela não objetiva apenas conhecer por conhecer, mas ela procura aplicar seus princípios com a finalidade de desenvolver no indivíduo as habilidades cognitivas para torná-los críticos e reflexivos. Isso é um aspecto da didática. Dentro desse contexto, é dever do professor garantir uma relação didática entre ensino e aprendizagem, tendo em mente a formação individual da personalidade do aluno e, por meio da aula, o professor ele organiza esse processo de ensino e transmite aos alunos o conhecimento adquirido durante o processo de formação. Então, o trabalho docente ele é um trabalho integral, é a parte integral do processo educativo ao qual os indivíduos são preparados para viver em sociedade. O educador ele deve formar alunos que sejam cidadãos ativos, reflexivos, críticos e participativos na sociedade a qual eles vivem, certo? A didática também, pessoal, ela tem uma grande importância no processo educativo de ensino e aprendizagem. Por quê? Porque ela auxilia o docente a desenvolver métodos, né, que favoreçam o desenvolvimento de habilidades cognitivas, tornando mais fácil o processo de aprendizagem dos nossos alunos. Então, isso é o que nos transmite a didática. Vamos para o nosso primeiro aspecto, que é o processo didático básico entre o ensino e a aprendizagem. O que é que a didática tem a ver com isso? A didática ela é o principal ramo de estudo da pedagogia, porque ela se situa num conjunto de conhecimentos pedagógicos e investiga também os fundamentos, as condições e os modos de realização da instrução e do ensino. Então, portanto, ela é considerada a ciência de ensinar. Por isso, ela é tão utilizada também em outros cursos de licenciatura, que não a pedagogia.
Então, o professor ele tem como papel principal garantir uma relação didática entre o ensino e a aprendizagem através da arte de ensinar, porque ambos eles fazem parte de um mesmo processo. Quando a gente vai para o aspecto de Libânio, né, para ele, o professor ele tem o dever de planejar, dirigir, controlar esse processo de ensino, bem também como estimular essas atividades e competências próprias do aluno para a sua aprendizagem. Né? Então, a condição do processo de ensino, ela requer uma clara e segura compreensão do processo de aprendizagem, ou seja, deseja entender como as pessoas elas aprendem e quais as condições que influenciam para esse aprendizado. Então, Libânio, ele traz esse aspecto e ressalta que nós podemos distinguir a aprendizagem em dois tipos, em dois aspectos. A aprendizagem casual, né, e a aprendizagem organizada, né? A aprendizagem casual, ela é quase sempre espontânea, né? Ela surge naturalmente da interação entre as pessoas com o meio ambiente em que vivem, ou seja, através da convivência social, da observação de objetos e também dos acontecimentos. Já a aprendizagem organizada é aquela que tem por finalidade específica aprender determinados conhecimentos, determinadas habilidades, normas de convivência social, né? E esse tipo de aprendizagem é transmitido pela escola, que é uma organização institucional, né? Que é planejada e sistemática nas suas finalidades, né? E que tem também como objetivo e condições a tarefa específica do ensino. Então, a escola ela tem esse objetivo. E esses tipos de aprendizagem têm grande importância na assimilação ativa dos indivíduos, porque favorece o conhecimento a partir das circunstâncias vivenciadas pelo mesmo. Né? Então, esse é um aspecto muito importante, porque o processo de assimilação de determinados conhecimentos, de habilidades, de percepção e reflexão, é desenvolvido por meios atitudinais, né, motivacionais, intelectuais do aluno, sendo que o professor é o principal orientador desse processo de assimilação ativa, porque é através disso que se pode adquirir um melhor entendimento, favorecendo o desenvolvimento cognitivo no aluno. Né? E através do ensino, a gente pode compreender o ato de aprender, que é o ato no qual assimilamos mentalmente os fatos e as relações da natureza e da sociedade. Então, esse processo de assimilação de conhecimento é resultado da reflexão proporcionada pela percepção prático-sensorial, né? E pelas ações mentais que caracterizam o pensamento do indivíduo. Né? Então, esse é fundamental no processo de ensino. A assimilação ativa ela desenvolve no indivíduo essa capacidade de lógica, de raciocínio, facilitando, é claro, o processo de aprendizagem do aluno. Né? Então, sempre nós estamos aprendendo, né? Seja de maneira sistemática ou de uma forma espontânea no convívio. Né? Então, teoricamente, nós podemos dizer que há dois níveis de aprendizagem humana. Nós temos o reflexo e o cognitivo. No nível reflexo, refere-se às nossas sensações pelas quais desenvolvemos processos de observação e de percepção das coisas e das nossas ações físicas no ambiente. Esse tipo de aprendizagem é responsável pela formação de hábitos sensório-motor, né, da nossa parte física e sensória do nosso corpo. O nível cognitivo, ele refere-se à aprendizagem de determinados conhecimentos e operações mentais que são caracterizadas pela apreensão consciente,
pela compreensão e a generalização das propriedades e relações essenciais da realidade, né? Bem como também pela aquisição de modos de ação e aplicação referentes a essas propriedades e relações. Então, esse contexto, nós podemos despertar uma aprendizagem autônoma, seja no meio escolar ou no meio em que estamos, né? Então, essa é a diferença entre esses dois aspectos. Pelo meio cognitivo, os indivíduos, eles aprendem tanto pelo contato com as outras coisas no ambiente, como pelas palavras que designam das coisas, dos fenômenos, isso relacionado ao ambiente. Então, portanto, as palavras, elas são importantes, são condições de aprendizagem, pois através delas são formados conceitos pelos quais nós podemos pensar, né? O ensino, ele é o principal meio de processo, na verdade, intelectual dos alunos. Através dele é possível a gente adquirir conhecimentos, habilidades individuais e coletivas, né? E por meio do ensino também, o professor, ele transmite os conteúdos de forma que os alunos assimilem esse conhecimento, auxiliando no desenvolvimento intelectual, reflexivo e crítico. E ainda por meio do processo de ensino, o professor ele pode alcançar seu objetivo de aprendizagem, né? Porque essa atividade de ensino ela vai estar ligada à vida social mais ampla, né? Que é chamada de prática social. E o papel fundamental do ensino nesse aspecto é justamente de mediar a relação entre indivíduos, escola e também de sociedade. O próximo tópico que iremos abordar é sobre o caráter educativo do processo de ensino e o ensino crítico, né? Ainda continuaremos abordando Libânio nessa perspectiva de didática, né? Então, de acordo com o mesmo, o processo de ensino ao mesmo tempo em que realiza as tarefas da instrução de crianças e de jovens, também é um processo educacional. Então, no desempenho de sua profissão, o professor ele deve ter em mente que a formação da personalidade dos alunos não é apenas no aspecto intelectual, mas precisamos levar em conta também os aspectos morais, os aspectos afetivos e os aspectos físicos. Então, como resultado do trabalho escolar, os alunos eles vão formando o senso de observação, a capacidade de exame objetivo e crítico, né, de fatos e fenômenos da natureza e das relações sociais, como também habilidades de expressão verbal e escrita. Então, a unidade de instrução de educação se reflete assim na formação de atitudes e convicções frente à realidade no transcorrer do processo de ensino, né, como ele vai se desenvolvendo. Então, esse processo ele deve estimular o desejo e o gosto pelo estudo, mostrando a relevância do conhecimento para a vida e para o trabalho, né? Isso na visão de Libânio, ele traz essa perspectiva para o processo de ensino-aprendizagem crítico. E nesse processo, o professor ele deve criar situações que estimulem o indivíduo a pensar, a analisar e relacionar os aspectos estudados com a realidade em que ele vive. Então, essa realização ela precisa ser consciente das tarefas de ensino e aprendizagem, porque é uma fonte de convicções, de princípios e de ações que irão relacionar práticas educativas dos alunos, propondo situações reais, né, que façam com que esses indivíduos reflitam e analisem de acordo com a sua realidade. Entretanto, esse caráter educativo ele está relacionado aos objetivos de ensino e também é realizado dentro do processo de ensino. Então, é através desse processo que acontece a formação da consciência crítica dos indivíduos, fazendo com que eles pensem independentemente. Por isso, o ensino crítico ele é chamado assim,
por implicar diretamente nos objetivos sociopolíticos e pedagógicos e também os conteúdos, os métodos escolhidos e são organizados mediante determinada postura, frente, é claro, ao contexto das relações sociais vigentes na prática social. Né? Então, isso faz com que o indivíduo ele pense, ele reflita. É através também desse ensino crítico que os processos mentais eles são desenvolvidos, formando assim uma atitude intelectual. Então, nesse contexto, os conteúdos eles deixam de ser apenas materiais e passam então a ser transmitidos pelo professor aos seus alunos, formando um pensamento independente para que esses indivíduos eles busquem resolver problemas postos pela sociedade de uma maneira mais criativa e reflexiva, na verdade. Nosso próximo tópico é a didática e o trabalho docente. Né? Então, a gente vendo essa possibilidade do caráter educativo no processo de ensino, o trabalho docente, como vimos anteriormente, o ensino, a didática ela estuda o processo de ensino no seu conjunto, no qual os objetivos, os conteúdos, eles fazem parte de modo a criar condições que garantam a aprendizagem significativa dos alunos. Então, ela ajuda o professor na direção, na orientação das tarefas do ensino e também da aprendizagem, dando a ele uma segurança profissional. Né? Então, para Libânio, o trabalho docente, ele também é chamado de atividade pedagógica e tem como objetivos principais, primordiais para Libânio, assegurar aos alunos o domínio mais seguro e duradouro possível dos conhecimentos científicos, criar as condições e os meios para que os alunos eles desenvolvam capacidades e habilidades intelectuais de modo que dominem métodos de estudo e de trabalho intelectual visando a autonomia no processo de aprendizagem e a independência também do pensamento, orientar as tarefas de ensino para o objetivo educativo de formação da personalidade, né? Ou seja, ajudar os alunos a escolherem um caminho na vida e terem atitudes e convicções que norteiem suas opções diante dos problemas e das situações da vida real. Né? Além disso, os objetivos da disciplina e dos conteúdos é importante e fundamental que o professor ele tenha clareza das finalidades que ele tem em mente, né? Porque a atividade docente ela tem a ver diretamente com o para que educar, né? Para que educar? Porque a educação ela se realiza numa sociedade que é formada por grupos sociais que têm uma visão diferente das finalidades educativas. Então, o que é que acontece? A didática, ela trata-se dos objetivos, das condições e meios de realização do processo de ensino, fazendo a ligação, ligando os meios pedagógicos didáticos a objetivos sociopolíticos. Então, não há técnica pedagógica sem uma concepção de homem e de sociedade, né? Sem uma competência técnica para realizá-las educacionalmente, né? Porque o ensino ele deve ser planejado, ele deve ter propósitos claros sobre suas finalidades, é claro, preparando os alunos para viverem em sociedade. Então, o foco da educação atualmente é o nosso aluno. E o papel é claro, do professor planejar a aula, selecionar, organizar os conteúdos de ensino, programar essas atividades, criar essas condições que favorecem o estudo dentro da sala de aula, estimular a curiosidade, a criatividade dos alunos. Tudo
tudo isso cabe ao professor, porque ele dirige essas atividades de aprendizagem a fim de que os alunos eles se tornem sujeitos ativos da sua própria aprendizagem. Contudo, é necessário que haja também uma interação mútua, tanto entre docente, né, como entre os discentes, porque o ensino ele não se conclui se não tiver essa relação entre professor e aluno. Nós podemos dizer também que o processo educativo ele se baseia no conjunto de atividades do professor e dos alunos sobre a direção do professor, né, para que haja uma assimilação ativa de conhecimentos e desenvolvimento das habilidades dos alunos. Então, Libânio ele diz muito que é necessário para que o planejamento de ensino, que o professor ele compreenda as relações entre a educação escolar e os objetivos pedagógicos e tenha um domínio seguro dos conteúdos a qual ele vai lecionar, né? Então, sendo assim, o professor ele é capaz de conhecer os programas oficiais e adequá-los às necessidades reais das escolas e também dos seus alunos. Então, um professor que aspira a ter uma boa didática, ele necessita aprender a cada dia como lidar com a subjetividade do aluno, sua linguagem, suas percepções e sua também prática de ensino. Porque sem essas condições, o professor ele será incapaz de elaborar problemas, de elaborar desafios, perguntas relacionadas com os conteúdos, porque essas são as condições para que haja uma aprendizagem significativa, né? Então, para que o professor ele atinja efetivamente seus objetivos, é preciso que ele saiba realizar vários processos didáticos coordenados entre si, tais como o planejamento, como a direção do ensino, da aprendizagem e também da avaliação. Abordando agora o nosso próximo tópico, que é a organização da aula e seus componentes didáticos do processo educacional, nós temos a aula como uma forma predominante pela qual é organizado o processo de ensino-aprendizagem, né? Então, é o meio pelo qual é organizado, na verdade, é um meio pelo qual o professor ele transmite aos seus alunos conhecimentos adquiridos no processo de formação, né? Experiências de vida, conteúdos específicos para superação de dificuldades e meios, é claro, para a construção do seu próprio conhecimento. Então, nesse sentido, o aluno ele vai ser protagonista de sua formação humana e escolar, né? Ainda também o espaço de interação entre o professor e o indivíduo em formação, né? Construindo um espaço de troca mútua de conhecimento. A aula em si, ela é o ambiente propício para se pensar, se criar, desenvolver, aprimorar conhecimentos, habilidades, atitudes, conceitos. É também um ambiente onde surgem os questionamentos, as indagações e respostas, em busca, é claro, de uma busca ativa para esclarecer e solucionar os questionamentos e as indagações do público, que é o público discente, né? Por meio também, por intermédio de um conjunto de métodos, o educador também ele busca melhor transmitir os conteúdos, os ensinamentos, os conhecimentos de uma disciplina, utilizando-se dos recursos disponíveis e das habilidades que possui para infundir no aluno o desejo pelo saber, né? Então, deve-se ainda também compreender a aula como um conjunto de meios e condições
por meio das quais o professor ele orienta, ele guia, ele fornece estímulos ao processo de ensino em função da atividade própria dos alunos. Ou seja, da assimilação, do desenvolvimento de habilidades naturais do aluno na aprendizagem educacional. Então, a aula ela é um lugar privilegiado da vida pedagógica, pois ela se refere às dimensões do processo didático preparado pelo professor e por seus alunos. Então, a aula é toda situação didática no qual se põe objetivos, conhecimentos, problemas, desafios, com fins instrutivos e também formativos, que vão incitar as crianças e os jovens a aprender cada vez mais. Então, cada aula é única, pois ela possui seus próprios objetivos, seus próprios métodos, que devem ir de acordo, é claro, com a necessidade observada no educando. A aula também é norteada por uma série de componentes que vão conduzir o processo didático, facilitando tanto o desenvolvimento das atividades educacionais pelo educador, como também a compreensão e o entendimento pelos indivíduos em formação, que são os nossos discentes. Então, ela deve ter uma estruturação, uma organização, a fim de que sejam alcançados os objetivos de ensino. Aí nós pensamos na preparação da aula. Então, ao preparar a aula, o professor ele deve levar em conta, ele deve estar atento às quais interesses e necessidades almeja atender, que é nos objetivos, o que pretende com a aula, qual é o seu foco, os objetivos se é de caráter urgente naquele momento. A organização e estruturação da didática da aula, ela também tem por finalidade proporcionar um trabalho mais significativo e bem elaborado para a transmissão dos conteúdos. Então, o estabelecimento desses caminhos proporciona ao professor um maior controle do processo e aos alunos é proporcionada uma orientação mais eficaz que vai de acordo com o que está previsto, com as metas estabelecidas pelo professor no seu plano de aula. Então, as indicações, as etapas para o desenvolvimento da aula, não significa que todas elas devem seguir um cronograma rígido, Por isso, depende dos objetivos, do conteúdo da disciplina, dos recursos também disponíveis e das características do aluno e de cada aluno, essas situações adversas e também as situações didáticas específicas. Dentro da organização da aula, a gente destaca os componentes didáticos, que são também abordados em alguns trabalhos como elementos estruturantes do ensino didático. Quais são eles? São os objetivos gerais, os objetivos específicos, os conteúdos, os métodos, os meios e as avaliações. Então, a gente vai ver agora os objetivos. Então, o que são esses objetivos? Eles são metas que se deseja alcançar. Para isso, usa-se de diversos meios para se chegar ao esperado. Os objetivos educacionais, eles expressam propósitos definidos, pois o professor, quando vai ministrar a aula, ele já vai com objetivos prontos, definidos. Ele tem por finalidade preparar o docente para determinar o que se requer com o processo de ensino, ou seja, prepará-lo para estabelecer quais as metas a serem alcançadas, e eles constituem uma ação intencional e sistemática. Então, os objetivos, eles são exigências que requerem do professor um posicionamento reflexivo, que o leve a questionamento sobre a sua própria prática, sobre os conteúdos, os materiais, os métodos pelos quais as práticas educativas elas se concretizam dentro do ambiente de aprendizagem. E ao elaborar um plano de aula, por exemplo, o professor
deve levar em conta muitos questionamentos acerca dos objetivos que aspira, como o que, para que e como, né? E para quem ensinar. Então, isso só irá melhorar didaticamente as suas ações no planejamento de aula, quando ele leva em consideração esses aspectos. Então, não há prática educativa sem um objetivo, né? Seja geral, seja específico, uma vez que estes integram, na verdade, o ponto de partida, né? As premissas gerais para o processo pedagógico. Então, os objetivos, eles são um guia para orientar a prática educativa, sem os quais não haveria uma lógica para orientar o processo educativo. E para que o processo de ensino-aprendizagem ele realmente aconteça de um modo mais organizado, faz-se necessário classificar os objetivos de acordo com os seus propósitos e abrangência, é claro. Se eles são mais amplos, se são denominados objetivos gerais, se são denominados a determinados fins com relação aos alunos, que são os chamados de objetivos específicos, né? Se eles têm esse aspecto amplo ou esse aspecto mais detalhado, mais específico. Então, os objetivos gerais, né? O que são? Eles exprimem propósitos mais amplos, como eu já falei, né? Acerca do papel da escola e do ensino diante, é claro, das exigências que são propostas pela realidade social e diante também do desenvolvimento da personalidade dos alunos. Então, por isso, ele também afirma que no caso de Libânio, que a gente está abordando, ele diz que os objetivos educacionais, eles transcendem o espaço da sala de aula, atuando na capacitação do indivíduo para as lutas sociais e também da transformação da sociedade, né? Então, isso fica claro, uma vez que os objetivos ele tem por fim formar cidadãos que venham a atender os anseios da coletividade, né? Já os objetivos específicos, eles compreendem as intencionalidades específicas para a disciplina, né? Os caminhos traçados para que se possa alcançar o maior entendimento, o desenvolvimento de habilidades por parte dos alunos que só se concretizam, na verdade, no decorrer do processo de transmissão e assimilação dos estudos propostos pela disciplina, né? E também de ensino e de aprendizagem. Esses objetivos também expressam as expectativas do professor sobre o que deseja obter dos alunos no decorrer do processo de ensino. Tem sempre também um caráter pedagógico, porque explicitam a direção a ser estabelecida ao trabalho escolar em torno de um programa de formação, né? Então, isso é os aspectos dos objetivos específicos. Os conteúdos de ensino, que é mais um tópico nosso, que estamos abordando, eles são constituídos, na verdade, por um conjunto de conhecimentos. É a forma pela qual o professor ele expõe os saberes de uma disciplina para ser trabalhado por ele e pelos seus alunos. Então, esses saberes, eles são advindos do conjunto social formado pela cultura, né, a ciência técnica e a ciência, a técnica e a arte. Então, ele constitui um elemento de mediação no processo de ensino. Por quê? Porque ele permite aos alunos, através da assimilação, o conhecimento histórico, né, o conhecimento científico e cultural acerca do mundo e possibilita ainda também uma construção de convicções e também de conceitos. Então, o professor, na sala de aula, ele utiliza-se dos conteúdos da matéria para ajudar os alunos a desenvolverem competências e habilidades de observar a realidade, de perceber as propriedades e características do objeto de estudo, né? Estabelecer também relações entre o conhecimento e o outro,
na verdade, um conhecimento e outro, né? Adquirir métodos de raciocínio, que é a capacidade de pensar por si próprio, fazer comparações entre fatos e acontecimentos, formar conceitos para lidar com eles no dia a dia, de modo que sejam instrumentos mentais para aplicá-los em situações da sua vida prática. Os conteúdos também precisam ser aplicados pelo professor e que eles tenham como fundamento não só a transmissão das informações de uma disciplina, mas que esses conteúdos apresentem relação com a realidade dos alunos e que sirvam para que os mesmos eles possam enfrentar os desafios impostos pela vida cotidiana, né? E estes também devem proporcionar o desenvolvimento das capacidades intelectuais e cognitivas do aluno que o levem ao desenvolvimento crítico reflexivo acerca da sociedade a qual eles fazem parte, a qual eles estão ali integrados. Então, os conteúdos de ensino devem ser vistos como uma relação entre os seus componentes, que são a matéria, o ensino e o conhecimento que cada aluno ele traz consigo. Por quê? Porque não basta apenas a seleção e a organização lógica dos conteúdos para transmiti-los, né? Mas antes, os conteúdos eles devem incluir elementos da vivência prática dos alunos para torná-los mais significativos, mais vivos, mais vitais, de modo que eles possam assimilá-los de uma forma ativa e consciente, né? Então, esses conteúdos, na verdade, eles precisam seguir esses aspectos de contextualização. Eles precisam estar integrados à realidade e à sociedade a qual o aluno faz parte. Então, nós temos aqui a contextualização dos conteúdos, que consiste, é claro, a contextualização em trazer para dentro da sala de aula questões presentes do dia a dia do aluno e que vão contribuir para melhorar o processo de ensino-aprendizagem deste indivíduo, valorizando, né, dessa forma, um contexto social em que ele está inserido e proporcionando, é claro, a reflexão sobre o meio em que ele se encontra, né? Levando o indivíduo a agir como construtor e transformador deste. Né? Por quê? Porque ao selecionar e organizar os conteúdos de ensino de uma aula, né, o professor ele deve levar em consideração a realidade vivenciada pelos seus alunos, por seus alunos. Nós temos também a relação professor-aluno no processo de ensino-aprendizagem. Né? Como é isso? O professor, no processo de ensino, ele é o mediador, né, entre o indivíduo em formação e os conhecimentos prévios de uma matéria. Né? Então, tem como função planejar, orientar a direção dos conteúdos, visando a assimilação constante pelos alunos e o desenvolvimento de suas capacidades e habilidades. Em sua ação conjunta, na verdade, em que o educador ele é o promotor, que faz questionamentos, propõe problemas, instiga, faz desafios nas atividades. E o educando ele é o receptor ativo e atuante, que através de suas ações responde ao proposto, produzindo assim um conhecimento. Então, o papel do professor é levar o aluno a desenvolver sua autonomia de pensamento. Né? Então, é aí que entra os métodos de ensino, que é mais um tópico abordado aqui na nossa aula. Né? Então, esses métodos de ensino, eles são as formas que o professor, as formas do professor organizar as suas atividades de ensino e também de seus alunos com a finalidade de atingir objetivos do trabalho docente em relação aos conteúdos específicos, né, que serão aplicados em sala de aula. Então, os métodos de ensino regulam as formas de interação entre o ensino e a aprendizagem do professor e dos alunos,
na qual os resultados obtidos é a assimilação consciente de conhecimentos e desenvolvimento das capacidades cognitivas e operativas dos alunos. Né? Então, mais uma vez, aqui trazendo o Libânio, contribuindo aqui para a nossa linha de pensamento, né? Para ele, a escolha e organização dos métodos de ensino deve corresponder à necessária unidade, né? Relacionando os objetivos com os conteúdos e com os métodos, concretizando as situações didáticas. Então, os métodos de ensino dependem das relações imediatas em sala de aula, dos conteúdos específicos, de modelos peculiares de cada disciplina e assimilação. Né? Então, além disso, esses métodos, eles implicam o conhecimento das características dos alunos quanto à capacidade de assimilação desses conteúdos, conforme a idade e o nível de desenvolvimento mental e físico, e também suas características socioculturais e individuais. Dentro disso, nós temos a relação objetivo, conteúdo e método, que procuram mostrar que essas unidades, elas constituem a linhagem fundamental de compreensão do processo educativo. Né? Então, os objetivos explicitam os propósitos pedagógicos intencionais e planejados de instrução e educação dos alunos, né, para a participação na vida social. Os conteúdos constituindo a base informativa concreta para alcançar os objetivos e determinar, é claro, os métodos. Né? Os métodos, eles formam a totalidade dos passos, formas didáticas, meios organizativos de ensino e vão viabilizar a assimilação dos conteúdos e assim atingir os objetivos. Então, no trabalho do professor, os docentes, eles precisam selecionar e organizar seus métodos e procedimentos didáticos de acordo com cada matéria, porque dessa forma destacamos os principais métodos de ensino utilizados pelo professor em sala de aula, método de exposição pelo professor, método de trabalho independente, método de elaboração conjunta, método de trabalho em grupo. E nesses métodos, o que acontece? Os conhecimentos, habilidades e tarefas são apresentados, explicados e demonstrados pelo professor, e além dos trabalhos planejados individuais, a elaboração conjunta de atividades entre os professores e os alunos visam a obtenção de novos conhecimentos e de trabalhos em grupo. Então, dessa maneira, designamos todos os meios e recursos materiais utilizados pelo professor e pelo aluno para a organização e a condução metódica do processo de ensino-aprendizagem. Então, isso é muito importante que o profissional da educação ele tenha domínio desses aspectos para que sua aula seja uma aula significativa, atrativa e de qualidade para os nossos discentes. Pessoal, nós temos aqui mais um tópico, que é a avaliação escolar. A avaliação escolar, né, ela é uma tarefa didática necessária para o trabalho docente, que deve ser acompanhada, deve ter um acompanhamento passo a passo desse processo dentro das nossas instituições de ensino. Através da mesma avaliação, os resultados eles vão sendo obtidos no decorrer do trabalho em conjunto entre professor e aluno, a fim, é claro, de um objetivo que é constatar progressos, dificuldades e orientá-los em seus trabalhos para as correções necessárias, certo? Isso tanto para o professor quanto para o aluno. Então, a avaliação ela é importante no processo de ensino-aprendizagem. Além de ser também uma tarefa complexa, que não se resume apenas à realização de provas e atribuição de notas. Então, ela cumpre funções pedagógicas, didáticas, de diagnóstico e de controle em relação ao rendimento escolar.
Então, a função pedagógico-didática, né, refere-se ao papel da avaliação no cumprimento dos objetivos gerais e específicos da educação escolar. Então, ao comprovar os resultados do processo de ensino, né, evidencia ou não o atendimento das finalidades sociais do ensino, de preparação dos alunos para enfrentar as exigências da sociedade e inseri-los na sociedade. Então, ao mesmo tempo, favorece, na verdade, uma atitude mais responsável do aluno em relação ao estudo, assumindo como um dever social, né? Já a função de diagnóstico, ela permite identificar progressos e dificuldades dos alunos e a atuação do professor, que por sua vez determina modificações no processo de ensino para melhor cumprir as exigências desses objetivos. Então, a função do controle, ela se refere aos meios e à frequência das verificações e da qualificação dos resultados escolares, né? Possibilitando, é claro, o diagnóstico das situações didáticas. Então, a avaliação na prática escolar, nas escolas, ela tem sido bastante criticada, é um tema muito polêmico, por reduzir-se a sua função de controle, na verdade, mediante a qual se faz uma classificação quantitativa dos alunos relativa às notas que obtiveram nas provas. Então, os professores, eles não têm conseguido usar os procedimentos de avaliação que, sem dúvida, implicam o levantamento de dados por meio de testes, trabalhos escritos e outros métodos, né? Então, em relação aos objetivos, funções e papel da avaliação na melhoria das atividades escolares e educativas, tem se verificado na prática escolar alguns equívocos, né? Então, o mais comum é tornar a avaliação unicamente como o ato de aplicar provas, atribuir notas e classificar os alunos. O professor reduz a avaliação à cobrança daquilo, né? Daquilo que o aluno memorizou e usa a nota somente como instrumento de controle. Então, essa ideia ela é totalmente descabida. Primeiro, porque a atribuição de notas ela visa apenas o controle formal com objetivo classificatório e não educativo. Segundo, porque o que importa é o veredito do professor sobre o grau de adequação e conformidade do aluno ao conteúdo que transmite, né? Outro equívoco é utilizar a avaliação como recompensa aos bons alunos e como punição, né, para os desinteressados. Além disso, os professores eles confiam demais em seu olho clínico e dispensam verificações parciais no decorrer das aulas, e aqueles que rejeitam as medidas quantitativas de aprendizagem em favor de dados qualitativos, né? Então, o entendimento correto da avaliação, ele consiste em considerar a relação mútua entre os aspectos quantitativos e qualitativos. Então, a escola, ela cumpre uma função determinada socialmente e que é a de introduzir as crianças, os jovens e os adultos no mundo da cultura, do trabalho, e tal objetivo não surge espontaneamente na experiência das crianças, né, ou dos jovens ou dos adultos, mas supõe as perspectivas traçadas pela sociedade e controle por parte do professor. Então, por outro lado, a relação pedagógica ela requer a independência entre influências externas e as condições internas do aluno, porque nesse contexto o professor ele deve organizar o ensino objetivando o desenvolvimento autônomo e independente do aluno, né? Isso dentro da avaliação. Dando continuidade, na verdade,
aspecto importante dentro do processo de ensino-aprendizagem é a profissão docente e sua repercussão social. Então, não adianta falarmos só do processo de aprendizagem do aluno, mas em si o professor também é importante nesse aspecto. Então, o trabalho dele é parte integrante do processo educativo, né, mais global, pelo qual os membros da sociedade são preparados para a participação da vida social. Né? Então, diante desse aspecto, Libânio ele deixa bem claro que o importante e essencial papel do professor na inserção e construção social de cada indivíduo em formação é imprescindível. Né? Então, o educador ele deve ter como principal e fundamental, ele tem que ter o compromisso com a sociedade, que é formar os alunos e torná-los cidadãos ativos, críticos e reflexivos e também participativos desse meio social. Então, o docente, no processo de ensino e aprendizagem, ele é, na verdade, a ponte de mediação entre o aluno em formação e o meio social ao qual ele está inserido. Então, uma vez que ele vai, através de instruções, conteúdos e métodos, orientar os seus alunos a viver socialmente, é importante destacar que a educação é um fenômeno social necessário à existência e o funcionamento de toda a sociedade. Então, exige-se a todo instante do professor as competências técnicas e teóricas para a transmissão desses conhecimentos que são essenciais para a manutenção e para o progresso social do indivíduo na vida real. Então, o processo educacional, ele notadamente, os objetivos, conteúdos do ensino e do trabalho do professor são rígidos por uma série de exigências da sociedade, né? Ao passo, é claro, que a sociedade ela reclama da adequação de todos os componentes de ensino aos seus anseios e necessidades. Então, porém, a prática educativa ela não se restringe às exigências da vida em sociedade, mas também ao processo de promover aos indivíduos, os saberes e experiências culturais que os tornem aptos a atuar no meio social e transformá-lo em função das necessidades econômicas, sociais, políticas, que é o coletivo da nossa sociedade. Né? Então, o professor ele deve formar para a emancipação, reflexão crítica e atuação social do indivíduo e não para a submissão ou o comodismo. Né? Então, isso é importante. Né? Então, finalizando aqui nossa aula, podemos perceber, a gente pode perceber que o importante papel que a didática ela desempenha no processo de ensino e aprendizagem é imprescindível, né? E como vimos também, ela proporciona aos meios, condições pelos quais a prática educacional ela se concretiza. Então, ela orienta o trabalho do professor, fazendo-o significativo para que possa guiar de forma competente, expressiva e coerente as práticas de ensino, né? Através, é claro, de componentes que constituem o processo de ensino, né? Através de atividades para facilitar o processo de aprendizagem do aluno, tornando esses indivíduos críticos, reflexivos e capazes de desenvolver habilidades e capacidades intelectuais e viver em sociedade, né? Então, pessoal, por hoje é só. Até a nossa próxima aula e um abraço a todos.